Ave Maria Imaculada, sem pecado concebida. Para você que não me conhece, meu nome é Eric, eu sou natural de Sorocaba, tenho 24 anos e sou jovem católico apostólico romano. Talvez você que esteja me assistindo não seja um católico apostólico romano como eu, mas esse vídeo vai servir para você, para que você conheça um pouco mais sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Talvez você não seja um católico como eu, mas esse vídeo vai servir para que você tenha mais informação sobre ela. Porque eu sei que certamente você tem um pai, uma mãe, um tio ou uma tia, ou seu namorado ou namorada, o seu marido, ele é católico. Então esse vídeo vai servir para você ter mais informação sobre a igreja. Para que caia sobre o seu intelecto outros conceitos diferentes do que o mundo fala sobre a igreja. Diferente do que o mundo fala, a igreja vai bem mais além do que um simples local onde tem um padre que não casa, uma missa dominical, terço, imagens e missa pelos mortos. Ela vai muito mais além que isso. Só para você saber, a igreja tem 2000 anos de cristianismo. E como uma barca, ela guardou sã e salvo a doutrina por esses 2000 anos de história, conservado, recebido lá dos apóstolos até nossos dias. Os nossos 3 meios de conservar essa tradição é pelas Sagradas Escrituras, magistério e tradição oral. Esse vídeo vai servir para que mate a sua curiosidade sobre determinados campos da igreja. Esse canal é um canal de perguntas e respostas sobre a Igreja Católica. Hoje nós vamos começar com a primeira pergunta, que é: por que o Brasil é chamado Terra de Santa Cruz? Infelizmente, muitas pessoas não sabem o porquê o Brasil foi, há tempos vindouros, chamado de Terra de Santa Cruz. Esse nome, nós sabemos que o Brasil hoje tem esse nome Brasil pelo pau, utilizado pelos índios para se pintarem com uma cor colorada vermelha, púrpura, utilizada para rituais indígenas. Para você que não sabe, esse nome Vera Cruz ou Terra de Santa Cruz, ele precedeu esse nome que nós temos hoje, que é o Brasil. Esse nome é muito claro e evidente do cristianismo, ou melhor especificando, o catolicismo. Para você que não sabe, esse nome ele é particularmente da Igreja Católica, diferente de algumas denominações protestantes que utilizam também a cruz. Esse nome ele começa a nossa história lá atrás, dia 8 de março de 1500, em uma grandiosíssima e belíssima cerimônia na Capela Real de Belém, em Portugal, onde no final de uma vigília de armas, o Pedro Álvares de Cabral recebe do rei Manuel o belezíssimo e magnífico estandarte da Ordem de Cristo. Comandado para vir descobrir outras terras, o Pedro Álvares de Cabral chega à terra da Vera. Eu vou ler para você uma narrativa do escrivão da armada. Assim seguimos nosso caminho por mar, até que na terça-feira das oitavas da Páscoa, que é no dia 21 de abril, topamos com uns sinais de terra. Na quarta-feira seguinte, dia 22 de abril, avistamos as primeiras aves. Nesse primeiro dia, à hora de vésperas, avistamos terra. Primeiramente, de um grande monte, muito alto e redondo, e outros mais baixos. Ao sul dele, todas muito chão, com grande alvoredos, com grandes árvores, ao qual o monte alto, o capitão pôs o nome do Monte Pascal, e é a terra de Vera Cruz. Então, quando os portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que eles fizeram, depois de descer em terras brasileiras, eles levantaram esse estandarte da cruz, ao qual Pedro Álvares de Cabral tinha recebido, e no dia 26 de abril de 1500, houve a primeira celebração da Santa Missa. O santo sacrifício da missa era celebrado em terras brasileiras. Que magnífico, que esplêndido, né?
o nosso Pedro Álvares Cabral traz uma cruz, empunha sobre a terra brasileira e, como um sinal disso, ele pede ao padre, ao frade, que também era bispo, chamado Dom Henrique de Coimbra, a celebrar o primeiro sacrifício da missa. A missa, como muitos sabem, é a atualização do Calvário e nada mais digno e justo de levantar e celebrar uma Santa Missa após levantar uma cruz. Pois bem, foi assim que foi feito. Foi celebrado a primeira missa para os portugueses. Essa narrativa é feita pelo Piero Vaz de Caminha. Ele narra todo o trajeto da Santa Missa, dizendo que após ter descido, levantado a cruz, ele pediu que o padre, ou frei, que era bispo, Dom Henrique de Coimbra, celebrasse essa missa de domingo, porque ele queria participar da missa e ao mesmo tempo queria ouvir o sermão. Então, como ele diz na narrativa dele, quando eles levantam um altar belíssimo, grandiosíssimo, digno para nosso Senhor Jesus Cristo, então o padre celebra a missa piedosamente com auxílio de alguns missionários jesuítas. Há quem diz que entre eles estava José de Anchieta, que na época era noviço da Ordem da Companhia de Jesus. E como diz a narrativa de Pero Vaz de Caminha, diz que todos os movimentos que o sacerdote fazia, se o sacerdote abria, fechava as mãos, se o sacerdote fazia uma reverência ou uma genuflexão, os índios também copiavam esse sinal de que do que o sacerdote fazia. Há quem diz na história, como Pero Vaz de Caminha vai detalhar, que veio um grupo de índios que chegaram logo depois que a missa tinha chegado e perguntou ao grupo que ali estava por que eles repetiam os gestos do sacerdote. E eles só sabiam apontar ao céu e à terra, dizendo que o céu e a terra, duas realidades diferentes, se uniam num só. E eles reconheciam ali aqueles indígenas que eram politeístas, reconheciam ali uma atividade de um Deus. Viam ali uma realidade que estava acontecendo, que era esse contato com Deus. E aí começa a nossa história de por que o Brasil é terra de santo. Para celebrar esse grande marco que é a cruz levantada e o altar, formando um só, o próprio presidente da celebração, o Dom Henrique de Coimbra, ele faz uma belíssima e magnífica pregação sobre uma cadeira, que era a cadeira que ele se sentou, a cátedra. Ele levanta nessa cadeira e faz uma belíssima pregação baseada sobre a cruz. E aí, essa grande ilha ganha o nome de Terra de Santa Cruz. Para você que acaba de assistir esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida sobre a fé católica e deseja que nós, por meio desse canal, possamos responder a você, por favor se inscreva aqui embaixo no link e nós vamos poder responder a sua pergunta num outro vídeo. A vocês, eu desejo que Deus abençoe e que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.